Opa, aqui é o Edu e você está no Covil do Lost. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui de duas das mais misteriosas personagens de Elden Ring. Estou falando da Melina e consequentemente estou também falando da Honey. E lembrando, nesse vídeo aqui vai ter spoiler, então se você não quiser tomar spoiler do jogo, não assiste esse vídeo. Mas agora, se você já terminou o jogo, se você não se importa em tomar spoilers, continua aí que vai ter muita coisa da hora durante esse vídeo. Bem, alguns vídeos para trás eu trouxe aqui a explicação do final padrão do Elden Ring, o final onde você se torna o Elden Lord. E aí nesse final onde você se torna Elden Lord, eu fui explicando ali, né, o que acontece do início até o fim do jogo e falei muito da Melina e também prometi que traria um vídeo explicando as coisas que eu falei. Bem, para dar um resumo aqui, né, não vou falar tudo que eu falei naquele vídeo, mas vou dar um resumo. Então, começando o jogo, a Melina vai aparecer para você em determinado ponto, vai se apresentar como uma donzela de dedos. Donzela de dedos é essa que é uma entidade que vai guiar o Tarnisher, o Maculado, até se tornar um Elden Lord. Bem, ela se apresentou desse jeito, falou outras vezes com a gente, deu o cavalo espectral, deu o torrent. Quando você vai prosseguir no jogo, ela vai te contar que na verdade nunca teve a intenção de ser uma donzela de dedos, que sequer ela podia se tornar uma donzela de dedos, porque ela não é essa entidade. Ela usou a gente para atingir o seu objetivo, que ao decorrer da quest principal do jogo, ela vai contando um pouco mais sobre isso e vai falar o porquê que ela tem tal objetivo. E aí vai começar a teoria, porque em determinado momento ela vai falar que ela sempre teve um propósito, e ela vai falar várias vezes desse propósito. E determinada vez ela vai falar que o seu propósito foi dado a ela pela sua mãe na Earth Tree, na Térvore. O que isso significa? Que ela é uma semideusa. Nunca fica explícito assim no jogo que ela é uma semideusa, mas porém, quem mais poderia dar o propósito dela na Térvore a não ser a rainha Marika, a mãe dela. E aí com isso a gente vai puxando outros paralelos dentro do jogo, etc. E falar aqui de por que ela é uma semideusa e o que ela tem a ver com a Honey. Bem, para a gente falar o que ela tem a ver com a Honey, aí é uma coisa complicada mesmo, e até no vídeo a gente chegou em várias teorias nos comentários lá do vídeo, teve muita gente comentando sobre teorias próprias, etc. E a gente chegou ali então a falar que a Honey e a Melina são a mesma pessoa, são a mesma entidade. E aí como que a gente pode explicar isso? A primeira e mais visual aparência delas é literalmente a aparência, né? Uma tem um olho fechado e a outra tem um olho oposto fechado. E quando você coloca, né, a imagem da Melina sobre a imagem da Honey, a Honey tem aquela gêmea do lado dela, né, só que de uma forma espectral, a Melina vai se colocar ali e vai encaixar perfeitamente na Honey. Outra coisa que indica isso também que eu falei ali é que sempre a Melina aparece como uma forma espectral, né? Nunca em corpo físico, mas ela aparece como uma forma espectral sempre que você aparece no local de graça. E isso indica que ela é a parte espiritual da Honey. Ela não é o corpo da Honey, né? A Honey perdeu o seu corpo na Noite dos Facas Negras. E a Noite dos Facas Negras tem também ligação com isso que a gente está falando agora. Como? Bem, lá no início do jogo, quando você dá play e começa aquela voz que fala The Fallen Leaves tell a story, e aí vai falar várias coisas dos personagens, etc. Dá um iniciozinho na lore, que às vezes a gente até esquece durante o jogo, mas fala assim, que na Noite dos Facas Negras, Godwyn o Dourado foi o primeiro a perecer. E ele fala perecer, né, a cair, nunca fala os deuses morrem. Ela nunca, essa voz que fala nunca fala que os deuses morrem, ela fala perecer. Por quê? Bem, na Noite dos Facas Negras, já é uma coisa que a galera sabe aí, caso você não saiba, foi quando a Honey perdeu o seu corpo, né, ela matou o seu corpo. E aí assim ela libertou a sua carne Empyrean. Empyrean é um tipo específico de semideus que pode vir a se tornar um deus. É muita coisa complexa, mas a gente vai destrinchar isso tudo. E aí quando ela fez isso, ela também matou Godwyn. Ela matou Godwyn para liberar o seu corpo. Uma das teorias, que eu acho que é a que mais se encaixa aqui, nesse caso, é que na verdade ela não matou o Godwyn. Ela não foi lá e matou o Godwyn. O que aconteceu? Ela e o Godwyn, assim como o Radagon e a Marika, são uma entidade única, né? São tipo almas gêmeas. Seria algo assim. Então, quando ela matou o seu corpo, né? Ela matou o próprio corpo, ela também causou o mesmo dano, né? Usando a runa da morte no Godwyn.
E aí, assim, ela manteve a sua alma, perdendo o seu corpo, e o Godwyn perdeu a sua alma, mantendo o seu corpo. Sei, é muito complicado, mas vamos lá. Fazendo isso, ela liberou-se da sua carne Imperium. Liberou o seu corpo e vagou como um espírito. Já o Godwyn perdeu seu espírito e manteve seu corpo. Por isso ele não morreu, mas na verdade ele caiu, né? Ele foi o primeiro a perecer. Ele perdeu o seu espírito, mas seu corpo ainda está lá. E não seria surpresa, talvez em alguma DLC mostrasse algo do Godwyn. Mas agora continuando então. Fazendo isso, ela se trancou num corpo de boneca, né? Que é aquele corpo que a gente conhece dela. E a outra parte do próprio espírito de Honey virou a Melina, que é outro espírito dentro do jogo. Ela não tem corpo, etc. Quando ela se queima lá no final do jogo, ela também depois volta para derrotar o Margot com você. Então, né, ela não se queimou e se matou. Né, ela tem um corpo que é, na verdade, um espírito. Então não tem como ela morrer novamente. Ela é só um espírito. Isso é uma das outras teorias também. E esse vídeo aqui vai estar cheio de teorias. E aí, né, depois disso tudo aí que acontece, que eu falei, a gente levando em consideração então que a Honey e a Melina são a mesma pessoa, a gente tem várias e várias referências e semelhanças durante o jogo que apontam isso, e a tatuagem no olho é só uma delas, e tem várias outras coisas que eu ainda quero mostrar aqui. Por exemplo, a Melina se apresenta, né, como eu falei, como uma donzela de dedos. Já a Honey se apresenta como rena, já é uma outra semelhança aí, que ambas se apresentam de formas diferentes do que elas realmente são aqui dentro do jogo. Outra coisa muito legal é que, por exemplo, quando você chegar na parte lá de falar com a Melina, que é chegando lá em Tempestvel, e você não aceitar o Torrent, nem, né, falar que você vai cumprir a quest dela, etc., você não vai poder, por exemplo, subir de nível, etc., mas não aceitando o cavalo, se você for lá na igreja, né, para falar com a rena, que na verdade é a Honey, e pegar o sino que você vai usar para invocar as cinzas, né, você não vai conseguir falar com a Honey, ela sequer vai aparecer. O que já é uma ligação entre as duas, né? Porque se você não aceita a quest da Melina, sequer a Honey aparece para você. Porque teoricamente seriam duas pessoas diferentes, mas, né, uma não aparece pra gente se você não aceitar algo da outra. E inclusive, falando do Torrent, a Melina te dá o Torrent, te fala sobre ele, etc. E a única outra personagem que cita o cavalo espectral é a Honey. Quando você vai lá pegar o sino com ela se apresenta como rena e ela vai falar do cavalo espectral e etc. Vai te perguntar se você pode invocar ele. E quando você fala que você pode invocar ele, ela vai te dar o sino. O que já é outra coisa aí que indica que as duas têm os mesmos conhecimentos, né? São a mesma pessoa, porque só elas falam do cavalo. Nenhum outro personagem durante o jogo vai te falar do cavalo, apenas elas. A Melina eventualmente também diz que está queimada e sem corpo, e o corpo real da Honey, né, está totalmente queimado ali, totalmente destruído. Também já é mais um indício que ambas são a mesma pessoa. E também já falando aqui de outra teoria sobre outro final, né, eu expliquei, como eu disse, essa coisa toda da Melina. Lá falando do final Elden Lord e também no final da Chama Frenética, a gente pode ver uma coisa muito, muito da hora aí, é que lá no final, quando a Melina fala pra você que vai te caçar e etc., você pode ver que ela tá bem diferente. Ela tá, por exemplo, com os dois olhos abertos, o que pode indicar que a Melina e a Honey voltaram a se fundir. E assim elas abriram os olhos, etc. Você pode ver lá que a aparência da Melina, lá naquele final, se você pegar algum vídeo aí no YouTube, etc., você pode ver aí completinho que ela está muito diferente, o que pode indicar que ela esteja fundida novamente com a Honey. O que já é outra coisa muito legal, né, de falar, que em outro final também já mostra mais indícios que a Melina pode ser a Honey. Outra dúvida aí que foi gerada lá no vídeo, que eu falei lá nos comentários, foi que, por exemplo, a Melina fala que o propósito dela foi dado a ela pela mãe ao pé da Tervory, ao pé da Earth Tree. E aí, né, a gente chegou também lá a discutir que se a mãe dela, né, se a mãe da Melina era a Marika, ela não poderia ser a mesma pessoa que a Honey, uma vez que a mãe da Honey é a Renala. E aí, né, eu comentei pro cara, falei assim, não, vou explicar isso aqui dando uma velha desculpa, né, que isso daí é semântica e tá tudo bem. Mas na verdade eu quis dar uma pesquisada, né, ir atrás dos fatos, e aí a gente chegou também em outra teoria, que é uma vez
que o Radagon e a Marika são uma entidade única, né? São duas partes de um mesmo ser, independente da Honey ser a filha da Renala, automaticamente ela também se torna filha da Marika, uma vez que Radagon é a Marika. E assim que o Radagon ainda se junta com a Marika novamente no mesmo ser, e todos os filhos deles, etc., viram semideuses, não importa isso, uma vez que ambos já eram, né, o mesmo ser. Então, uma vez que a Honey ou qualquer um dos outros semideuses seja filho de Radagon, eles também são filhos de Marika, porque Marika e Radagon são o mesmo ser. Eu estava pesquisando isso aí e caí de paraquedas nessa teoria, mas ela, para mim, faz muito sentido, porque, né, sendo o mesmo ser, não importa o que aconteça, eles vão ser filhos de Marika e Radagon de qualquer forma. E se você parar para pensar, sabe, faz muito sentido, né? As várias coisas que falam no jogo, inclusive essa daí, da Melina ter falado que o propósito dela foi dado a ela ao pé da Térvore. Também outra teoria que eu vi aqui, essa eu nem incluí na minha teoria, né, que foi falado os negócios lá dos facas negras e etc. Mas também em determinado momento, acredito que tenha sido o Gideon Ofnir que tenha falado que a Honey descartou a sua grande runa, né? E aí uma das teorias que foi criado com isso é que a Melina pode ser a personificação da grande runa descartada pela Honey. É uma das outras teorias que tem. Essa não se encaixa tanto assim com a minha teoria, que eu acredito que possa ser dos facas negras e etc. Que é quando rompeu tudo ali, o corpo da Honey foi destruído e ela se tornou duas entidades. Essa daí é uma teoria que eu gosto mais, mas também tem a teoria que a Melina possa ser a personificação da grande runa descartada pela Honey, uma vez que ela também descartou o seu corpo físico, né? Descartando essa grande runa, talvez ela seja a personificação que tenha se criado da Melina. Mas isso daí é uma outra teoria, né? Só falando aqui mesmo, só citando isso daqui. Para caso você tenha a sua própria teoria, você quiser desenvolver ela nos comentários, pode comentar aí embaixo, né? Já falei sempre aqui em todos os vídeos de Elden Ring. Se você tem alguma teoria legal, né, que você formou aí, se você tem também informações adicionais que eu não falei ou que eu não achei aqui, tudo que eu tô pesquisando são em sites gringos, né? Porque os sites brasileiros não tem tanta informação assim. Tudo que eu tô pesquisando é em site gringo. Então, alguma coisa ou outra eu deixo passar. E alguma coisa ou outra, a tradução dos sites, etc. Ou a minha própria tradução também não dão conta de pegar todas as referências, né? Então, se você tem alguma informação adicional, comenta aí embaixo que sempre ajuda. Se você tem uma teoria aí formada já sobre a Melina ou sobre algum outro personagem do jogo, comenta aí embaixo também. Se você quer que eu traga outros personagens ou outros finais, por exemplo, o final da Chama Frenética já é algo que eu estou pensando em trazer, uma vez que isso também tem a ver com as coisas que eu falei aqui da Melina e etc. Então, qualquer coisa, é só comentar aí embaixo que eu vou estar sempre trazendo um conteúdo aqui sobre a lore de Elden Ring. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você viu esse vídeo aqui e desenvolveu uma outra teoria em cima da teoria que eu falei, pode comentar também. E você é muito bem-vindo para se inscrever aqui no meu canal. Estou sempre trazendo um conteúdo muito da hora sobre o mundo dos games, sobre Elden Ring, lore e etc. E é isso aí, eu vou deixar esse vídeo por aqui. É nóis, valeu, até a próxima aí. Fui!